sobre a xenofobia, o medo, o ódio, o desprezo ao diferente, por entender que esse é responsável pela decadência da sociedade, né? E isso no fascismo, muitas vezes, foi um ódio com antissemitismo em relação aos judeus, com relação aos imigrantes. Vejam como os movimentos neofascistas têm isso. No caso do Trump, foi o quê? No caso do Trump, foi com latinos, mexicanos, foi com os muçulmanos, foi em relação a essas populações que o Trump projetou o ódio, o desprezo, o medo. E o medo era um elemento construído. No primeiro discurso do Trump, o Trump disse que os latinos vinham para cometer crimes. Era para incutir na mente dos norte-americanos brancos, especialmente nos brancos, o medo do homem latino, que seria como o Trump queria produzir, aquele queria produzir crimes. É claro que ele ignora que os imigrantes latinos, estatisticamente, não são os que mais realizam crimes e, aliás, estão entre os trabalhadores mais que têm uma ética de trabalho mais firme dentro dos Estados Unidos. São aqueles de origem latina, tem várias estatísticas mostrando isso, mas é claro que isso era estatísticas, evidências, não importam. O que importa é pegar um ou outro caso de um crime violento produzido por um latino e usar esse para caracterizar toda aquela população. Não é? Essa generalização injusta feita pelo Donald Trump. E aqui no Brasil, quais foram os alvos? Comunidade LGBTQ+, foi também o chamado politicamente correto. Qual foi o outro alvo aqui no Brasil? Os vermelhos, os comunistas, esses foram o alvo. E, para parte dos bolsonaristas, o alvo, que tem uma dimensão de preconceito regional, foram os nordestinos. E aí uma série de expressões preconceituosas que eu não vou repetir, mas que vocês conhecem, vocês sabem da existência, foram direcionadas em relação aos nordestinos, assim como foram expressões preconceituosas em relação a pessoas pobres e pessoas afrodescendentes. Aliás, quando Lula, na posse, coloca indígenas, afrodescendentes, coloca deficientes, coloca todas as pessoas, isso irrita ainda mais essas pessoas que foram mobilizadas por esses ódios, né, por esses preconceitos. Uma outra característica fundamental do fascismo eterno é o culto à tradição, o tradicionalismo que implica a recusa da modernidade. O iluminismo, a idade da razão, é vista como o início da depravação moderna. Isso pelo fascismo italiano, sim, o fascismo italiano, do Mussolini. Nesse sentido, o fascismo pode ser definido como irracionalismo. Ora, o que é que a gente pode dizer sobre Bolsonaro em relação ao negacionismo científico? Em relação à vacina, misturar a vacina com AIDS, a gente pode lembrar dos episódios de as queimadas acontecendo na Amazônia e ele demite o Ricardo Galvão. Então, todo o irracionalismo, todo o negacionismo científico do Bolsonaro fica absolutamente evidente e não é apenas em relação ao Bolsonaro. Como eu disse, esse é um fenômeno mundial. Então vamos pegar o Trump. O Trump, mais de uma vez, o Donald Trump e líderes neofascistas em outros lugares, a Marine Le Pen na França, eles têm um negacionismo em relação, muitas vezes, a coisas como aquecimento global. O Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Trump não fez nada de significativo, muito pelo contrário, para combater o aquecimento global e a mudança climática. Pouco importa para ele que a comunidade científica tem um amplo consenso científico sobre essa ser a maior emergência civilizatória da humanidade. O Pentágono da inteligência americana, antes do Trump chegar ao poder e depois dele sair, né, tem esse intervalo. Quando ele ficou no poder, o Pentágono ficou quietinho. Mas antes dele chegar ao poder e depois dele sair, o Pentágono tinha como a maior ameaça à soberania dos Estados Unidos o aquecimento global. Mas o Trump negou. O que é essa negação da ciência, da razão, do racionalismo? É uma das características do neofascismo. Né?
é uma característica do fascismo histórico. Inclusive, a perseguição aos comunistas tem uma dimensão conectada a isso.